Bom, pessoal, boa noite. Deixa eu me arrumar aqui para ficar menos... Assim tá bom. Boa noite a todos pela presença aí. Mais um webinar sobre um assunto de rede sem fio, né? Esse é o webinar número 23. E o tema desse webinar vai ser, a gente vai falar um pouco sobre redes preferenciais, problemas com redes preferenciais, o que elas são, para que elas servem. Tem uma pequena agenda que eu vou passar daqui a pouco para vocês. Antes disso, a gente tem umas pequenas questões aí para conversar, coisa rápida. Hoje a equipe que vai tirar dúvida aqui pelo chat, se alguém tiver alguma dúvida, vai me auxiliar aí nesse trabalho. É o Rafael Soares, o Bruno, o Marcelo Magina e o Rafael, e o outro Rafael. Então tem os dois Rafael e o Bruno e mais o Marcelo, que vão estar auxiliando aí caso eu não consiga dar conta de responder tudo. Eles estão auxiliando aí, não só em relação ao conteúdo, mas também em relação a outras questões relacionadas ao curso, e outras questões relacionadas aí a inscrição, cursos e claves em geral. A gente tem um sistema que a gente vai utilizar aqui, que alguns de vocês provavelmente já conhecem, mas de qualquer forma, para quem está chegando agora, vale a pena dar uma revisadinha rápida. Então a gente tem uma tela principal, que é essa tela que vocês estão vendo aí com o primeiro slide do que eu vou apresentar para vocês. Todo mundo, pessoal, dando boa noite aí, obrigado a todo mundo aí, boa noite a todos. E aí a gente tem também um chat que estão falando aqui do lado, né? Onde eu consigo, deixa eu ver aqui, ver a quantidade de usuários que estão no momento aí. Tem uma quantidade legal de usuários conectados aqui, não vou perder tempo em contar, porque tem mais de 10, então não precisa contar, já tá um fórum bem legal. E aí, assim, além do chat e da página principal, a gente também tem como fazer algumas demonstrações, né? Então, para fazer demonstração, também tem um outro ambiente aqui que, se precisar, a gente habilita ele para poder mostrar alguma linha de comando, alguma coisa que a gente está querendo fazer aqui. E também tem uma área onde eu coloco o comando, caso alguém tenha alguma dúvida, eu posso colar numa área específica lá para você visualizar de uma maneira melhor, chamada de code box, lá onde ficam os comandos, basicamente, que a gente está fazendo, caso exista alguma dúvida na execução. Só um minutinho aqui, só tentar habilitar um pedaço que talvez a gente precise para o andamento do treinamento. Então é isso. Então, assim, a ideia é a gente conversar um pouco sobre redes preferenciais. Eu vou explicar um pouquinho o que são redes preferenciais, e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre questões relacionadas ao tema aí. Então, assim, deixa eu só ver aqui. O que a gente vai precisar. Enquanto isso, eu vou começando a conversar com vocês aí. Então, vamos dar uma olhadinha aqui rápida na agenda que a gente tem para falar hoje aí. A agenda é bem simples, eu vou falar um pouquinho de conceitos, o que são redes preferenciais, conceituar algumas coisas. Vou falar um pouco de privacidade e os riscos não associados à privacidade, né? Eu estou achando que tem uma luz aqui que está bem em cima aqui. Deixa eu só trocar essa luz aqui para ver se melhora um pouco. Um minutinho. Agora eu acho que melhorou, né? Pelo menos não ficou uma luz aqui no meio do meu rosto aqui. Pelo menos para mim estava estranho. Então, vou falar um pouquinho sobre essas questões aí de privacidade
e de riscos que está associado com redes preferenciais. Tá? Então vamos começar a explicar um pouquinho o que são redes preferenciais e aí a gente continua na sequência. Bom, todo mundo hoje tem um computador, tem um celular, eventualmente tem um tablet, todo mundo que trabalha na área de tecnologia, obviamente, né? Então a gente tem algumas redes que a gente sempre acessa. A rede da nossa casa, a rede eventualmente do trabalho, da faculdade, da academia, de algum lugar que a gente vai com mais frequência. E essas redes que a gente vai constantemente, elas ficam armazenadas nos dispositivos de maneira automática. Então a gente vai ver que em algumas situações aí, essas redes elas podem automaticamente se tornarem redes preferenciais, dependendo do dispositivo, como por exemplo esse dispositivo aqui, né, iPhone. Toda rede que você acessa, ela automaticamente vira uma rede preferencial. Tá? Em outros dispositivos, isso também acontece. Por exemplo, nesse cara aqui, que é um Android. Então, também ocorre essa mesma coisa. Esse cara aqui, que é um tablet, acontece a mesma coisa. Redes preferenciais também, automaticamente, toda rede que você acessa, ela se torna uma rede preferencial. Já no seu computador, você opta por tornar aquela rede preferencial. Então, você diz que você sempre acessa aquela rede para ele guardar as configurações daquela rede, quer seja a senha, quer seja alguma outra coisa. E aí, nesse momento, você tem a possibilidade de cadastrar aquela rede como preferencial. E o que significa ter uma rede preferencial cadastrada num dispositivo? Significa o seguinte: toda vez que você entra naquele ambiente, automaticamente o dispositivo já se conecta naquela rede e você já consegue navegar, sem que você precise fazer nada. Sem que você precise abrir o browser e abrir a opção a configuração de rede e fazer com que essa extensão, com que essa configuração passe a cadastrar aquela rede que você está querendo se conectar. Então, isso que são redes preferenciais. São redes que ficam por default no seu dispositivo e que toda vez que ela descobre que você está num ambiente que tem aquela rede, ele tenta se conectar preferencialmente naquele ambiente. Basicamente é isso que acontece. Quando você coloca uma rede preferencial ou quando o seu dispositivo automaticamente inclui uma rede como rede preferencial, o que ocorre é exatamente que toda vez que você se conecta àquela rede, ela já está disponível, você consegue trabalhar sem problema nenhum. Aí tem umas telas de alguns sistemas operacionais, aí nesse caso aí é um iOS, né? Não, desculpa, é um macOS X aí, onde você tem aqui redes preferenciais. Deixa eu ver se aqui eu consigo apontador aqui. Onde você tem aqui as redes preferenciais, né? E aqui quais são as redes preferenciais que estão disponíveis, que estão já configuradas nesse dispositivo. Então aqui você tem uma opção aqui de mais e menos. No caso do macOS, você pode incluir uma nova rede ou remover uma rede que está listada como rede preferencial. No caso de outros dispositivos aí, aqui, por exemplo, no caso de um tablet aí, né, no caso do Android, você tem várias redes preferenciais e algumas que ele coloca, aí talvez não dê para ler, mas ele coloca como fora de alcance, né, out of range. Então, onde você define, ele está dizendo para você o seguinte: olha, essas redes elas são redes preferenciais, porém elas não estão nesse ambiente aqui. Você não consegue se conectar a elas porque elas não existem nesse ambiente. Então, ele te diz quais redes estão disponíveis ou não no ambiente que você está, através dessas opções aí. Aqui um outro exemplo com um celular, né? São exatamente esses que eu mostrei para vocês aí, onde tem a mesma característica. O que muda aí é só a versão do sistema operacional, mas basicamente a informação que ele mostra é a mesma, né? Umas redes estão disponíveis, outras redes não disponíveis. No caso do iOS, né, no caso do
do iPhone aqui, ou de um tablet iPad, você não tem a opção de listar quais são as redes preferenciais que estão cadastradas naquele dispositivo. Então você não tem a opção de remover aquelas redes, caso você não queira mais se conectar a elas, né? Em algum dia. Vocês vão ver por que isso faz sentido, né? Retirar uma rede preferencial da sua tabela de redes preferenciais, porque a gente vai falar um pouco sobre privacidade, um pouco sobre risco em relação a isso daí. Até agora, alguma pergunta? Alguém tem alguma... Quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Sossegado? Tranquilo? Tá. Bom, eu tenho um dispositivo aqui que eventualmente eu vou usar, mas esse dispositivo aqui, pessoal que fizer o curso, depois mais no final desse webinar eu vou falar um pouco sobre o curso, recebe uma anteninha dessa aqui, tá? Então assim, eu vou deixar ela aqui do lado, se a gente conseguir usar o ambiente aqui, depois eu vou fazer alguns pequenos testes com ela. Mas, de qualquer forma, a gente vai caminhando aqui. Nenhuma dúvida, tudo certo, vamos embora. Então, vamos lá. O que acontece quando, para um dispositivo saber qual é a mágica, né, que um dispositivo faz para conseguir descobrir se está ou não, se existe ou não uma rede preferencial naquele local, se tem um access point ali mandando informações dizendo que aquela rede existe naquele ambiente. O que ele faz? Ele pergunta. É simples assim. Então, qualquer que seja o dispositivo, estão vendo aí 3 exemplos aí, né, de um desktop, um celular e um tablet, eles ficam mandando o tempo inteiro, ou de tempos em tempos, requisições, pacotes que a gente chama de probe request, ou seja, são pacotes procurando por aquelas redes. Então ele fica perguntando, tem essa rede nesse ambiente? Tem essa rede nesse ambiente? Então ele fica fazendo essa requisição de conexão para aquela rede onde ele está. Tá certo? Então dessa maneira, se tiver aquela rede naquele ambiente, ele vai se conectar automaticamente àquela rede, baseado nas configurações que ele já tem para aquela rede, né? Tá certo? Então assim, a primeira coisa que acontece é, se você está com o dispositivo ligado, ele está de tempos em tempos perguntando, se você não estiver conectado a nenhuma rede, ele fica de tempos em tempos perguntando se alguma das redes preferenciais que ele tem listado estão naquele ambiente que você está. Por isso que você, quando chega num local onde tem uma rede preferencial, você não precisa fazer nada, porque ele já perguntou, alguém já respondeu e ele já se conectou àquela rede. Tá certo? Então essa é a mágica que ele faz para descobrir se existem ou não redes preferenciais nesse ambiente particular. Então vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre como isso pode ou não ser um problema de privacidade, tem um programa que eu fiz, aqui, depois eu posso listar para vocês, caso a gente consiga botar um ambiente para funcionar aqui. Esse programa, basicamente ele faz o seguinte, ele verifica quais são os dispositivos que estão procurando por redes preferenciais naquele ambiente. Então, a primeira coisa que você verifica aqui é o número. Que número é esse? Alguém sabe? Esse número hexadecimal que aparece aí, na primeira linha, em todas as linhas, mas no primeiro pedaço da linha aí. MAC address, né? Exatamente. Então esse endereço aí é o endereço MAC do dispositivo, do iPhone, do tablet, do computador, que está tentando descobrir se naquele ambiente tem alguma rede preferencial. Por exemplo, se tem uma NetVirtual AP207, TIM Wi-Fi e por aí vai. Tem umas DEFCON aqui, DEFCON Security e por aí vai, né? Macaron Wi-Fi, Infraero e aí por aí vai. Então ele está perguntando, vocês podem ver o seguinte, que alguns dispositivos, esses do meio aqui, ó, do DEFCON até o Estação Cultural SBS, é o mesmo dispositivo. Vocês concordam com isso? Por que eu sei que é o mesmo dispositivo?
Por quê, gente? Que eu sei que é o mesmo dispositivo de DEFCON, a Estação Cultural SBS. Porque é o mesmo endereço MAC. Né? Nos outros casos aí eu tenho acho que não tem nenhuma outra aí que tenha mais de uma rede preferencial que aparece nesse momento aí. No caso desse dispositivo aí, que por acaso é esse cara aqui, né, esse tablet aqui, depois a gente vai descobrir, vou chegar à conclusão de como é que a gente consegue descobrir que esse cara que está fazendo isso aí está procurando por algumas redes aí, né? No caso, por exemplo, da DEFCON, né, vocês sabem, vocês sabem o que é o que é DEFCON? Alguém sabe o que é isso? É uma conferência, né, que acontece em Las Vegas todo ano. Desse ano o crachá foi esse aqui. Esse é o crachá da conferência. Tem um espaço para 3 pilhas AA aqui atrás. E esse foi a edição 22. Então, esse é o cordinha do crachá. Junto com essa conferência tem uma outra conferência que acontece também em Las Vegas na mesma semana, antes da DEFCON, né, que é a Black Hat, que é esse crachá aqui desse ano, né? Esse foi o crachá desse ano, que tinha uma particularidade que tinha um cartão NFC, que identificava você para entrar nas salas. Também uma rede sem fio, NFC. Não vai ser tema da nossa conversa de hoje aqui, mas também é uma rede sem fio, que cada vez está com uma utilização cada vez maior aí no mercado. Por que eu estou falando dessas conferências aí? Porque nesse ambiente, por exemplo, de conferência, você ter um dispositivo que fica propagando informações aí sobre redes preferenciais pode ser um problema de segurança, além de um problema de privacidade. Depois, mais para frente, eu vou explicar por quê. Mas fiquem com essa informação aí guardada para a gente usar daqui a pouco aí. Então, assim, isso que acontece. Quando você coloca um programinha para escutar a rede, pode ser um programa simples, que nem esse que eu estou utilizando aqui. Vou ver que o código-fonte desse cara aqui é banal, deve ter no máximo 10 linhas. Consegue capturar esse tipo de informação. Ou seja, tem vários dispositivos procurando por essas redes preferenciais. Ok? Então, tem uma outra informação que é relevante aqui no caso, que é o seguinte. Como é que eu sei que esse dispositivo aqui, vou botar uma transparência aqui para deixar claro o que eu quero dizer. É um Samsung Electronic Mechanics. Como é que eu sei dessa informação? Alguém sabe dizer? Como é que eu sei que esse dispositivo é um Samsung? É um dispositivo Samsung. Alguém sabe? Pelo MAC? Mas o endereço MAC, em tese, ele é diferente para cada máquina, né? Então, cada máquina tem o seu próprio endereço MAC. Então, se eu tiver 2 equipamentos do mesmo fabricante, ele, em tese, terá endereços MAC diferentes. Tá, o fabricante tem um range. Então, assim, os 3 primeiros bytes, ou seja, vou pegar um exemplo aqui, 000BBA, que é esse dispositivo, que é esse cara aqui, né? Então, os 3 primeiros bytes significa o fabricante daquele dispositivo. E os 3 bytes seguintes, que é o sequencial de cada dispositivo que é fabricado. Então, para eu saber qual é o dispositivo, qual é o determinado equipamento, a qual fabricante, olhando o endereço MAC para descobrir qual é o fabricante daquele equipamento, basta eu pegar as 3 primeiras posições do endereço MAC, que aí eu vou saber qual é o fabricante. A gente vai ver isso mais para frente. Tem um exemplo de como é que isso funciona. Então, falando um pouquinho de privacidade aqui. Eu tenho essas 2 entradas aí. Ó. Tem um Samsung Electromechanics Co. Ltd., que é diferente daquele que eu mostrei lá atrás, né? Se vocês olharem aqui, ó.
esse cara aqui, não, é o mesmo, né? É o mesmo fabricante. Porém, o endereço MAC é diferente, né? Aqui é 8832.8b, os 3 primeiros bytes, e aqui é 0.0.0BBA, né? Então, apesar de serem endereços MAC diferentes, eles pertencem ao mesmo fabricante. Muito bem, mas não se trata do mesmo equipamento, então não é esse equipamento aqui, né? Esse que está aqui é um exemplo de um outro fabricante, de um outro dispositivo diferente desse aqui. Aqui eu tenho duas informações, o DF aluno e o Word DIN 511 Norte. Para quem conhece um pouco os endereços em Brasília, consegue facilmente perceber que esse endereço 511 Norte, o Word DIN está bem claro aí que é uma academia, né? Uma academia de ginástica, o Word DIN, que fica numa quadra 511 no lado norte da cidade, que é a Asa Norte. Então, com essa informação que está aqui, eu já consigo saber que essa pessoa proprietária desse dispositivo frequenta uma academia e aonde que é a academia que ela frequenta, né? Baseado também nessa informação que está aqui, eu consigo saber que ele é um aluno de uma universidade chamada AUDF, né? Então eu sei que esse cara é um aluno da universidade, ou seja, olhando simplesmente informações das redes preferenciais que essa pessoa tem, eu consigo saber que ele é um aluno de uma faculdade, uma universidade, e que ele frequenta uma academia de ginástica, tá certo? Provavelmente perto da casa dele, perto do trabalho dele, mas enfim, eu já consigo saber, se eu pegar mais informações e outras redes preferenciais, talvez eu consiga mais dados aí para ter mais detalhes sobre a rotina dessa pessoa. Então vocês estão vendo que, só observando as redes preferenciais, eu consigo saber um pouco da rotina da pessoa por conta do que ela entrega em termos de informação nas redes preferenciais. Beleza? Tranquilo até agora? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum detalhe que eu não comentei? Tudo ok. Muito bem. Vou pegar um exemplo aqui para tentar ser mais preciso na obtenção de informações de uma determinada pessoa. Eu peguei aqui um dispositivo que é Apple, então ele pode ser um notebook, pode ser um desktop, pode ser um iPhone, pode ser um tablet, um iPad, mas enfim, eu tenho informações sobre esse dispositivo. Eu sei que ele acessou essas redes preferenciais aí, Capital Express, Rio Shopping, Café Donuts, Lunier e Companhia Atlética Wireless. Então, de novo, é uma pessoa que também frequenta a academia, então um dispositivo que provavelmente é um dispositivo móvel, então é um laptop, um tablet ou um smartphone, né, da marca Apple, frequenta uma academia, se é atlética, aí eu já não sei em qual unidade é, porque eu não tenho lá a informação de endereço, né, nesse cara aqui. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer com esse tipo de informação aí. Então, primeira coisa, Rio 2 Shopping. Então, eu observando essa informação aqui, eu procurando, aí eu acho uma página do Rio Shopping. Então eu sei que o Rio Shopping, localizado em Jacarepaguá, é um shopping assim assado em Jacarepaguá, então eu já sei que fica no Rio de Janeiro. Então tem informação já que por onde esse cara mora ou estava eventualmente fazendo alguma viagem, né, para esse local aí. Então eu sei que essa informação já me localizou geograficamente, pelo menos o estado, né, onde essa pessoa estava localizada. Observando mais uma outra informação, eu vejo lá Lunier. Aí eu vou procurar por Lunier, aí descubro que é uma pousada que fica em Ilha Grande, ou seja, Rio de Janeiro, né, aonde a pessoa provavelmente ficou hospedada. Então eu já tenho duas informações que batem uma com a outra, ou seja, as duas estão no mesmo ambiente geográfico, né? Então eu já sei que essa pessoa esteve em Jacarepaguá, que ela esteve numa pousada aí na Ilha Grande,
Então já tem algumas informações sobre essa pessoa. Observando um pouco mais, aí eu tenho uma outra informação aí no mapa, eu tenho uma informação de Angra dos Reis, Ilha Grande e Jacarepaguá. Então estou posicionando a pessoa aí no ambiente onde ela transitou, né? Com essas informações. Então vocês podem ver o seguinte, com uma quantidade pequena de informações, ou seja, eu tinha 3 ou 4 redes preferenciais ali, eu consigo saber uma quantidade muito grande de informações dessa pessoa. Então agora, por exemplo, aquela informação de companhia atlética que tem lá, eu consigo saber quais são as unidades que tem no Rio de Janeiro e que ficam próximas desses locais aí, que eu já tenho de outras informações. Então eu consigo traçar um perfil, consigo saber outras informações que eu queira associar com essa, e se uma pessoa, por exemplo, tratar de alguma maneira de engenharia social, consegue ligar para um lugar desse, falar, a pessoa esteve hospedada aí nesse local, não sei o que, conseguir traçar mais informações, consegue traçar um perfil mais definido sobre aquela pessoa. Então, assim, só por esse aspecto, vocês conseguem perceber que a privacidade da pessoa fica muito comprometida quando as redes preferenciais ficam expostas aí para serem procuradas pelo dispositivo, né? Então, começa a ter um problema aí em relação à privacidade da pessoa. Continuando um pouquinho mais, esse sabe o que é isso aí? Que está aí atrás está como aparecendo no fundo aí? Alguém sabe o que é isso? Sim ou não? Sim ou não, ou talvez? Não? Google. Alguém matou a charada aí, né? Então esse aí é um carro exatamente, um carro da Google para fazer o mapeamento, para fazer lá a filmagem, né, fotografia, né, enfim. São várias câmeras aí que vão no topo do carro. Nesse caso aí é um carro, mas pode ser feito com outro, pode ser feito de bicicleta, enfim, existem outras modalidades aí de moto e tal, de skate, que o pessoal faz para poder fazer o Google Street View, né? Todas aquelas imagens que vocês veem lá do Google Street View é por conta desse carrinho que fica passando por lá e fica gerando aquelas imagens para serem armazenadas depois e colocadas à disposição das pessoas que querem identificar locais no mundo aí onde o Google Street View já passou. O carrinho do Google Street View já passou. Muito bem. O que isso tem a ver com o que a gente está falando, né? Na verdade, em abril de 2010, o Google fez uma carta falando que ele guardava, nessa busca que ele fazia, nesse carro, ele também guardava o nome das redes que estavam disponíveis naqueles locais onde ele passava com o carro. Então vamos supor que ele passe na frente da sua casa e você tem lá uma rede na sua casa chamada, sei lá, casa, né? Net de casa, por exemplo. Então o que vai acontecer? O Google vai pegar essa informação, net de casa, o nome dessa rede, e vai associar com um endereço de GPS, uma latitude e uma longitude. Então o Google sabe que na latitude tal, longitude tal, existe uma rede chamada net de casa, né? Então ele tem essa informação. Então ele vai guardando isso de todos os lugares que ele visita. Então essa informação ela fica armazenada no banco de dados do Google e pode ser usada de qualquer maneira aí que o Google ache conveniente para usar. Depois que isso for divulgado, um programador aí, um especialista em segurança, observou o seguinte, que além de nome da rede, ele também guardava o endereço MAC daquela rede. Então você tem uma informação de qual é o endereço MAC daquele access point e qual é o nome daquela rede associada àquele access point. No linguajar que a gente usa o SSID, né, que é o nome da rede, e o BSSID, que é o endereço MAC da rede onde aquele SSID está propagando, ou seja, o endereço MAC da placa do
do access point que está disponibilizando aquela rede. Está claro até agora? Então o Google guarda a informação do nome da rede e o endereço MAC do roteador que está propagando aquela rede. Beleza? Junto nas informações lá do Google Street View. Muito bem. Então, um programador, o que ele fez? Ele fez uma ferramenta que, dado o nome de uma rede, ele conseguia descobrir aonde a altitude e a longitude daquela rede, usando a base do Google. Tá certo? Ele conseguiu achar uma brecha lá para poder pegar essa informação. Essa parte que está em vermelho, o último parágrafo aí, ele fala que o Google bloqueou o acesso dele, ou seja, ele não consegue mais usar a ferramenta para os fins que ele estava querendo utilizar, que é identificar se a sua rede foi identificada pelo Google e está na base de dados do Google, no endereço, né, GPS correto. Mas durante um tempo isso ficou disponível, aí as pessoas conseguiam fazer essa associação. E isso está na base do Google, né? Ou seja, uma vez que o Google quer disponibilizar isso para alguém, para alguma empresa, para algum governo, isso vai estar disponível lá para as pessoas utilizarem. Então, a sua privacidade, onde está a sua rede doméstica, aparece lá. O que isso tem a ver com rede preferencial? Ora, se na minha casa eu uso o nome de uma rede que aparece no Google, que o Google tem acesso, sabe onde ela está, tem a altitude e a longitude dela, uma vez que em qualquer lugar do mundo que eu esteja, eu procure por aquela rede, a pessoa vai saber que eu resido ou já estive, né, na casa onde tem aquela rede preferencial. Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida? Quer que eu explique de uma outra maneira? Ou todo mundo entendeu qual que é a ideia? Então, olha só, beleza. Então, olha só, se você está sendo acusado de um crime, você fala, eu nunca estive, né, nessa casa. E aí você foi lá, eventualmente foi lá fazer alguma coisa e se conectou àquela rede lá, sua rede preferencial está no seu dispositivo lá. Vai ser difícil você provar que nunca esteve lá, né? Então, ele pode servir tanto para incriminar alguém, tanto para inocentar, caso essa informação não esteja presente lá, não é para inocentar, mas pelo menos para ter o princípio da dúvida que aquela pessoa esteja ou não naquele ambiente lá, né? Para inocentar não vai dar, porque o cara pode ter apagado, pode ter trocado de dispositivo, pode nunca ter se conectado a uma rede Wi-Fi no ambiente lá. Tem, acho que uma dúvida aqui, deixa eu só ver se eu consigo. Tá, a pergunta aqui do Alexandre é se o SSID não é um dado volátil. Geralmente, os dados das redes vivem mudando. Não vivem mudando com tanta frequência assim não, Alexandre. Na verdade, assim, você tem que pensar da seguinte maneira. O Google Street View é um serviço que ele constantemente está sendo refeito, né? Então, o cara passa hoje na sua rua, daqui a, vamos supor, 2 anos, vamos colocar um limite alto aí, ele passa de novo lá. Então, assim, a ideia é que a rede preferencial, a rede da sua casa, ela tem uma tendência a não mudar num período muito curto de tempo. Claro, se você compra um access point e não está te atendendo, você precisa trocar por um outro, você vai ter sim uma mudança num tempo curto. Mas, em geral, a pessoa tanto satisfeita com o equipamento que está lá, não vai mudar. Então, é muito raro a pessoa mudar o equipamento num período muito curto de tempo. Então, ele vai ter lá o mesmo endereço MAC e o mesmo nome da rede. Essa mudança aí não é tão grande, não. Você pode ter, por exemplo, como o nome de rede hoje está associado ao provedor de acesso, né? Você tem lá NET, Wi-Fi, GVT, Claro, Oi. Pode ser que se você mudar de uma operadora de telefonia para outra, pode ser sim, pode ser não. Certamente vai mudar também o nome da sua rede e o endereço MAC do access point que está naquela rede. Mas, assim, em geral, se você está satisfeito com a operadora que você tem ou as outras disponibilidades também já foram testadas e também não atenderam, então
não tem por que mudar muito essa informação, não. Diga, Guilherme, alguma... Não tem por que se desculpar, não. Todos... Pode falar à vontade aí. Você provavelmente estava falando com alguém e colou aqui na janela errada, né? Mas não tem problema, não. Fique à vontade aí. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, é sempre útil aí. Não tem problema nenhum, não. Tá? Bom. Então, continuando aí. São 7h42, a gente começou a que horas esse negócio? Ah, porque teve um período que eu fiquei fora aí, né? Bom, então assim, na verdade, como é que eu faço para identificar um fabricante? Esse link aí tem onde você baixa os arquivos atualizados da IANA, que é o órgão que controla a alocação de endereços MAC por fabricante. Então, você baixando esse arquivo aí, você vai ter o endereço de todos os fabricantes de placas de rede, né, de uma maneira geral. Não só para redes Wi-Fi, tá? Vocês vão encontrar redes Bluetooth, redes Zigbee, outro tipo de rede também tem endereçamento e também usam essa mesma base aí para poder manter o controle sobre o que eles estão fabricando e como é que eles estão distribuindo esse tipo de coisa. Então esse link aí é o endereço onde tem a base atualizada de quais fabricantes estão associados a quais endereços MAC especificamente aí, ok? Então vamos dar um exemplo prático aqui, ó. Eu tenho aqui um dispositivo, um tablet, onde eu tenho aqui o endereço MAC dele. O endereço MAC dele é aquele ali, ó. 10BF48, né? Então esse é o endereço desse camarada aí. Então eu cheguei à conclusão de que dispositivo que é esse. Aqui é um outro exemplo de como é que você acha o dispositivo, por exemplo, no Windows, né? Você dá o comando lá ipconfig/all e ele vai te mostrar aí, entre outras coisas, qual é o endereço físico, que eles chamam de endereço físico aí do dispositivo aí. GetMAC também te dá essa informação. Mas usando as ferramentas clássicas aí, seria essa possibilidade aí. O que mais? Também mostra. Beleza. Também, o GetMAC também mostra. Mas o ipconfig também já te mostra. Todo o sistema operacional tem o ipconfig ou ifconfig ou alguma coisa semelhante a isso. iwconfig, enfim. Vai te mostrar o endereço MAC do dispositivo. Então vamos a um exemplo prático aí. Você tem aqui uma máquina Unix, né? Onde eu estou vendo o endereço MAC do dispositivo aqui, né? 84.38.35. Então eu sei que os 3 primeiros bytes se identificam com o fabricante, mas eu não sei que fabricante que é, porque eu ainda não fui na base descobrir que número que é esse. Aí eu vou lá, pego essa informação, dou um get lá no arquivo, no all.txt, né? Vou dar um wget naquele endereço lá e baixo o arquivo. Eu não tenho esse arquivo ainda, então vou lá pegar a versão mais atual. Baixei para minha máquina e aí em seguida eu dou um grep no arquivo, no all.txt, e aí eu descobri então que o 84.38.35 é um dispositivo Apple, tá certo? Então, dessa maneira eu consigo descobrir, dando um grep aí no dispositivo aí, no arquivo, eu consigo descobrir qual é o fabricante daquela placa de rede específica que eu tenho. Tá claro isso? Então, o que isso tem a ver com privacidade? Ora, se eu estou num local público lá, numa DEFCON, no aeroporto, em algum lugar, e eu verifico que alguém está procurando por uma rede preferencial, e aí eu pego qual é o fabricante, eu consigo saber visualmente quem é a pessoa, né? Se eu vejo lá um Lenovo, e o cara está com um notebook Lenovo, opa, eu sei que é aquele cara ali, provavelmente é aquele cidadão ali, se não tiver mais nenhum outro, eu sei quem é a pessoa. Então eu consigo identificar fisicamente
quem é a pessoa que está usando, que está procurando por uma rede em particular. Ok? Bom, e onde eu quero chegar com isso, né? Que informação que eu quero que vocês... até onde eu quero que vocês cheguem com esse tipo de informação? Na hora que você manda, na hora que o cliente manda procurar pela rede, ele também manda o endereço MAC. Por isso eu consigo saber que o determinado dispositivo pertence a uma pessoa. Então, que informações, basicamente, que vão no pacote de Probe Request? O endereço MAC e a rede que está sendo procurada. Basicamente, essa informação que vai, essa informação que está aí nessa tela que eu estou mostrando para vocês aí. Tá certo? Então, com essa informação eu consigo ter uma ideia, posso saber com certeza ou com algum tipo de certeza que aquele equipamento pertence àquela pessoa por conta do endereço MAC do dispositivo procurando por redes preferenciais. Então vamos lá. Vamos pegar nosso exemplo aqui do tablet. Eu fui lá, procurei e descobri que é um Asus TEC Computer, né? Aí se eu procuro por Asus TEC Computer, eu vou lá na Amazon, por exemplo. Opa, aqui deu um probleminha aqui, né? Eu vou lá na Amazon e descubro que esse cara aqui, o Asus TEC Computer, é basicamente esse camarada aqui. É um Nexus, né? Ou seja, feito pela Google, e que a empresa que desenvolveu, que aparece aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ler aí, é a Asus. Então eu consigo, se eu vejo alguém com esse dispositivo aqui próximo de mim, eu já sei que é essa pessoa que está procurando pelas redes preferenciais. Certo? Então eu consigo identificar a pessoa dessa maneira. Consigo identificar a pessoa dessa maneira. Um outro problema, BIOD, né? Alguém sabe o que é a BIOD? B-Y-O-D. Alguém sabe o que é isso, não? O que é BIOD? Estão escrevendo? Exatamente, uso do dispositivo pessoal no trabalho. Então, a opção de você pegar um dispositivo que é seu e usar como ferramenta de trabalho, ou no trabalho, dentro do próprio ambiente de trabalho, ou remotamente, né? Acessando informações do seu trabalho via uma VPN, ou via um webmail, uma coisa nesse sentido aí. Então, isso daí é o BIOD. Se você pega o seu dispositivo, vamos pegar esse exemplo desse cara aqui de novo, e usa no seu trabalho. O seu trabalho tem uma configuração que pode ser a seguinte. Ela pode ter uma configuração onde o Access Point fica divulgando o nome da rede, esse exemplo que está aqui. O nome da rede, ele é o tempo inteiro em broadcast enviado para o ambiente para que quem está próximo ali consiga escutar e consiga saber que aquela rede está presente e se conecte a ela caso tenha credenciais para isso. Esse é um modelo que a gente está acostumado a ver, tá certo? Mas tem um outro modelo que aí o nome da rede é propagado, né? Então tem um outro modelo que, para o cliente se conectar àquela rede, ele obrigatoriamente tem que saber qual é o nome da rede. Por quê? Porque o dispositivo não fica propagando o nome da rede. Ele manda informações outras, mas não manda informação qual é o nome da rede, qual é o SSID daquela rede. Com medida de segurança, né? Pessoas autorizadas com o dispositivo configurado consigam acessar aquela rede. Tá certo? Então esse é um modelo que o SSID não é propagado em broadcast. E como isso funciona? Para o cliente se conectar, ele precisa saber qual é o nome da rede e mandar o pacote nesse sentido aí. Como é que isso funciona na prática? Aqui eu estou dando um exemplo de uma ferramenta chamada Aerodump, que ela vem junto com o pacote AirCrack NG, né? Onde você está vendo algumas redes aí, e a que está destacada é uma rede chamada Aeroporto. Tá certo? Essa rede Aeroporto,
ela é uma rede que está com criptografia da PA2, é uma rede previamente compartilhada, ou seja, de chaves previamente compartilhadas, né? PSK, Pre-Shared Key, né? Redes previamente compartilhadas. E aqui na frente eu tenho o endereço MAC do dispositivo chamado aeroporto, ou seja, o access point que está propagando a rede aeroporto. Então, as informações de endereço MAC, qual é o tipo de criptografia que está sendo utilizado e o nome da rede. Muito bem. Aí eu vou lá no meu access point e faço o seguinte. Venho aqui na opção de Wi-Fi. Nesse exemplo aqui é Wi-Fi. Não, aqui. Broadcast Network Name. SSID. Então, o Broadcast Network Name pode estar Enable ou Disable. Por default, ele sempre vem Enable, né? Nesse caso aqui, eu vou colocar Disable. Ou seja, não vai propagar o nome da rede. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou lá e marco para Disable, né? Vai acontecer isso aqui, ó. Na hora que você observar o tráfego dessa rede, vai aparecer a minha informação que estava antes, porém, o nome da rede agora vai vir em branco. Não tem informação nenhuma sobre o nome da rede. Então, um atacante, por exemplo, não vai saber se aquela rede que ele está atacando é uma rede da empresa que ele foi pago, foi contratado para fazer um ataque de rede sem fio, por exemplo, né? Vai ter dificuldades em identificar esse access point aí, porque pode ter vários access points para a mesma rede, e ele não vai saber se aquela rede é ou não a que ele precisaria atacar. Ou um atacante, obviamente, não teria informações para poder se associar àquela rede, né? Para depois tentar promover algum tipo de ataque. Então, esse aí é usado em algumas empresas para diminuir a superfície de ataque da rede do Wi-Fi. Só que tem um problema. Na hora que o executivo, a pessoa, o cliente, enfim, a pessoa está trabalhando na empresa, lá na empresa, ela sai da empresa e vai para um café, tomar um café lá, vai para uma lojinha de café lá, vai para a esquina lá tomar seu cafezinho. Ele, obviamente, já desconectou da rede da empresa, né? Não está conectado a rede nenhuma naquele momento, e aí ele vai para o café tomar seu café lá. O que vai acontecer com o tablet dele, que ele estava usando no trabalho, que ele levou para o café para continuar fazendo lá, escrever o texto, enfim, fazer as coisas que ele estava fazendo. O que vai acontecer nesse momento aí? O que vai acontecer é que o tablet vai começar, o smartphone, enfim, vai começar a procurar pelas redes preferenciais. Certo? Se aquela rede que o cliente estava usando lá atrás é uma rede preferencial, e geralmente é uma rede preferencial, porque ele usa todo dia, né, a rede, o que vai acontecer? Ele vai procurar por uma rede preferencial e vai dizer qual é o nome da rede preferencial que ele está tentando acessar. Nesse momento, se um atacante estiver lá tomando um café no mesmo bar que o empresário lá, o executivo da empresa, vai conseguir saber que, opa, eu sei esse endereço MAC aqui, eu sei qual é, eu tenho ele aqui atrás. Não sei no caso se vai bater, mas enfim, vamos supor que bata, né? 40.02.4A. Vamos ver se é o mesmo que apareceu aqui. Esse é o cliente se conectando a esse cara aqui, não vai ser o mesmo, obviamente, porque o cliente está se conectando aqui. Ah, não, a informação do cliente está aqui, ó. Eu pulei essa informação, informação aí. Aqui embaixo, na parte de baixo, aqui, ó, tem o endereço MAC da estação de trabalho que está conectada àquela rede. Então, se eu observar, se o atacante observar aqui, uma rede que eu não consigo saber qual é,
tem um cliente conectado e esse cliente está tomando um cafezinho na esquina, porque o endereço MAC dele vai aparecer quando ele procurar para uma rede preferencial, concordam comigo? Vai aparecer o endereço MAC dele na requisição, no probe request. Se for o mesmo ou um dos que aparecem lá como associado àquele dispositivo, eu já sei qual é o nome da rede daquela empresa. Tá certo? Claro que eu posso saber isso de uma outra maneira. Se o cara vai lá tomar café com o macacão da empresa, eu já vou saber que é aquela empresa. Mas, se ainda assim eu não conseguir essa informação, eu posso verificar que hora que esse cliente associou e em qual rede, para saber que aquela rede que ele se associou é a rede que ele está fazendo o probe request. Portanto, o nome da rede que eu quero acessar é aquela que o cliente agora está acessando, porém, com o nome escondido aí daquela rede. Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida? Ficou? Então, beleza. Pergunte, por favor, Murilo. A pergunta do Alexandre é, então significa que, por mais que as redes ocultem o ID, o SSID é mostrado quando ele procura por redes preferenciais? Exatamente. Não só quando ele procura por redes preferenciais, mas quando um cliente se conecta à rede que está oculta. O probe request dele, o nome da rede vai, para ele poder se conectar à rede correta. Então, sim, a rede oculta ela é informada quando o cliente procura por rede preferencial ou quando o cliente vai se conectar àquela rede que está oculta. Que aí ele tem que passar o nome da rede na requisição e essa informação passa em claro, tem que passar em claro, não pode ser cifrado, porque ainda não estabeleceu a conexão com o cliente, então não tem como cifrar a informação, porque não tem ainda um reconhecimento das partes. Então, essa informação vai em claro e, portanto, ela pode sim ser capturada, Alexandre. Murilo, qual é essa dúvida? Entendeu? Maravilha, então. Então, é isso. Então, essa informação é revelada quando o cliente sai do ambiente dele controlado para um ambiente onde ele não controla a informação. Uma outra forma de você saber qual é o dispositivo que o cliente está usando, que cliente que está usando qual dispositivo, né, é fazer uma associação dos endereços MAC. Se você observar que o endereço MAC do Wi-Fi ele é o mesmo endereço MAC do Bluetooth, e que o final do endereço ele é próximo do endereço MAC, ou seja, o endereço de Bluetooth ele é muito próximo do endereço MAC, você consegue saber qual é aquele dispositivo, se o Bluetooth estiver ligado, por exemplo, e o cara estiver propagando lá o nome daquele celular. Geralmente o pessoal coloca assim, celular do fulano de tal, como nome do dispositivo, né? Então, na hora que você está com o Bluetooth ligado, o que vai aparecer nas conexões Bluetooth é celular do fulano de tal. Então, eu sei que o celular do fulano de tal tem um Bluetooth, que o endereço MAC é muito parecido com o endereço MAC de um dispositivo Apple. Se o cara estiver segurando um tablet ou um smartphone da Apple, eu já tenho 100% de certeza de que aquele cidadão é o que está tentando procurar por redes preferenciais. Tá certo? Então, eu posso usar outros artifícios aí para associar uma coisa com a outra e aí, portanto, ter a informação que eu quero, que no caso aí seria a informação de quem que é o portador daquele dispositivo lá. Aqui é o exemplo do Bluetooth, né? Você rodando uma rotina, fazendo um programinha aí, ou usando o próprio nativo do dispositivo, você consegue saber quais são as redes que estão ali, quais são os usuários que estão ali, e qual é o nome que cada um deu ao seu equipamento aí, seu equipamento Bluetooth. Então, eu consigo associar uma coisa com a outra, consigo saber quem é que está usando, que é a pessoa que está usando uma determinada conexão específica que eu tenho interesse lá. Além disso,
eu ainda tenho outras possibilidades de risco que são mais sérias ainda do que a privacidade. Se é que a privacidade já não é suficientemente grave, eu tenho outras que podem ser ainda mais graves. Tá? Como, por exemplo, em 2006, um cara chamado Dino Delzov escreveu, mais um outro amigo dele aí, o Sharon, escreveram uma ferramenta chamada Karma. Essa ferramenta, ela nada mais é do que um access point falso, dizendo que ele é qualquer rede que o cliente procure. Então, se o cliente está num ambiente lá, está procurando por uma rede NetCasa, que é a rede que ele tem em casa, ele vai dizer que o Karma vai dizer que ele é essa rede. Se o cara procurar por uma rede, qualquer nome esdrúxulo que ela tenha, o Karma vai dizer que ele é aquela rede para ele se conectar, para a pessoa se conectar naquele falso access point, que nada mais é do que um dispositivo como esse aqui, né? Colocado no modo monitor para poder ser enxergado aí pelos outros e poder capturar as informações. Ou então pode ser uma anteninha dessa aqui, você pode comprar uma antena dessa aqui, um pouco mais sofisticada, né? Amplia bastante o sinal. A pontinha dela é USB aqui, para poder ligar um outro equipamento, ou poder ligar no próprio equipamento desktop, enfim. Então, essa antena aqui ela é bem mais, está se vendo, ela é bem mais poderosa, ela tem um alcance muito maior do que essa daqui. Então, a pessoa que está fazendo esse ataque, ela pode estar em outro ambiente distinto do ambiente que vão acontecer aí o roubo das informações. Tá certo? Então, o que mais que tem aqui? Entendi. Tá. Qual é o nome dessa antena? Essa antena aqui, eu comprei lá no DX, né, no Extreme. Ela não tem nome, ela é uma antena de, se eu não me engano, de 16 ou 12 dBi, e ela veio junto com um dispositivo que é esse aqui, ó, chamado Sky City. É uma plaquinha, não é uma placa Telos, é uma placa Ratec, né? RA-Link, mas que faz muito bem esse papel. Tem uma entrada aqui para outras antenas, caso você queira botar mais de uma antena parabólica, enfim, uma antena bastante potente, você tem como fazer isso aqui. Nesse caso aqui a gente está usando essa cara como antena aqui para poder fazer com que dados que não estejam tão próximos aí possam ser capturados. Voltando ao Karma, tem um modelo específico. Essa aqui é uma 802.11 BG High Power Wireless USB Adapter. É só o que tem aqui, cara. É Wi-Fi City. Wi-Fi City. Não sei se dá para ler aí. Mas o que tem aqui é só isso, infelizmente. Mas não precisa ser essa, né? O que importa, no caso do DX, o que importa é a antena, né? A placa de rede não importa muito. Você pode usar uma que você já tenha, desde que existe esse cabo aqui para você poder ligar essa anteninha nela. Esse cabo não, esse conector, né? Que está aqui para você poder conectar a antena, né? Você se conecta aqui. E tem que ter esse formato, um macho, para poder você conectar a antena e aí ter um desempenho aí melhor do que teria só com um dongle, sem uma antena associada. Beleza, alguém já achou aí? Já está colocando o link. Mas não precisa ser esse modelo em particular, pode ser qualquer outro, desde que tenha essas características aí. Então, voltando aí à questão do Dino Delzov, ele fez isso, ele testou e funciona perfeitamente. Ele diz que ele é uma rede, aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas
Se a minha rede for cifrada, tiver um WPA2 lá, como é que ele vai saber qual é a minha senha para poder usar? Ele não precisa saber. Toda rede preferencial, se você não tiver uma senha, ele entra por default sem senha. Então, se minha net casa lá tiver uma senha, e eu achar uma net casa no meio da rua e me conectar sem senha, ela conecta sem problema nenhum. Tá? Ele não é obrigado, ele não exige senha de locais que não exigem senha. Basicamente é isso. Ok? Então esse cara fez essa ferramenta aí que capturava todos os clientes e aí jogava para a internet, só que capturando todo o tráfego aí, senhas e tudo mais. Então, o Karma ele tem essa característica de dizer que ele é qualquer rede, né? que o cliente esteja procurando. Opa, eu estou voltando em vez de avançar, desculpa. Botão errado. Então, voltando ao nosso Fake AP lá, o cliente procura por uma rede preferencial, o Fake AP diz que ele é essa rede preferencial, né? Diz que ele está apto a navegar pelo cliente, e aí o que acontece depois? Bom, esse Fake AP, ele pode ser um access point convencional, só que como você tem que ficar toda hora trocando o nome da rede, porque você tem que dizer qual é o nome da rede que vai aparecer para o usuário lá, ele fica um pouco limitado por conta disso. Toda hora tem que desligar, rebootar, colocar o endereço novo, a rede nova que você quer. Às vezes você se arrepende, fala, não era isso que eu queria, de novo, tem que fazer o processo todo novamente. Então o access point talvez não seja um bom lugar para guardar essa informação. Então o melhor lugar que eu vejo é um laptop, para você poder rapidamente poder incluir novas ferramentas, observar um pouco melhor o tráfego, fazer algumas coisas que vão permitir que o ataque seja bem feito com bastante eficácia aí pelo atacante. Ok? Hoje andando para vir para o curso, um iPhone pré, estava fazendo ataque em algumas redes? É possível, né? Basta ter as ferramentas certas, você consegue fazer de qualquer dispositivo. Pode ser iOS, pode ser Android, pode ser qualquer um Windows Phone, pode ser qualquer um outro. Não tem problema nenhum, não. Muito bem. Então, um notebook é muito melhor para você fazer essa captura do que um access point convencional. Então, aqui eu estou usando a minha plaquinha, no exemplo aqui estou usando essa plaquinha aqui, para capturar o tráfego por uma interface e pela outra interface do laptop eu estou saindo para a internet. Nesse meio tempo eu estou capturando todas as credenciais do cliente, né? Senha de acesso, coisa do tipo. Né? Alguma dúvida em relação a essa parte aqui? Tá, uma outra coisa é o seguinte, como é que o cara consegue capturar tráfego HTTPS? HTTPS. Como é que o cara consegue capturar esse tipo de tráfego? Vai dar certificado falso para o cliente, né? Que ele vai aceitar, como sempre faz, aceita qualquer coisa que clica na tela dele. E aí o cara está apto a observar o tráfego daquele cliente, porque ele agora tem um certificado válido que vai estar associado com o certificado válido do dispositivo que o cara está usando para capturar, né? E aí eles fecham o túnel e conseguem saber a informação antes de entrar na cifragem aí da página. Ok? Alguém está perguntando alguma coisa aqui? Deixa eu tentar ver se eu... Leva 3 vezes para conectar. Alguém falou isso aqui?
SSL trip, muito bem. É uma possibilidade. Outra possibilidade é você conseguir fazer com que o tráfego do cliente aceite o certificado seu, ou seja, você fecha um túnel com ele aceita o seu certificado e o tráfego vai passar pelo pedaço aqui que você está navegando. Não necessariamente você precisa do SSL strip para isso, né? Porque o SSL strip ele vai pegar um pedaço do cliente até o seu notebook lá, ele vai pegar um tráfego não cifrado, daí para frente que ele vai cifrar, né? Então ele vai pegar um tráfego que está cifrado, vai baixar para HTTP normal e aí vai fazer isso. Você pode manter o tráfego em HTTPS desde que o cliente aceite o seu tráfego aí. Acho que deu uma travada aqui, né? Eu ouvi alguém falar alguma coisa de 3 vezes aí, mas tudo bem. Bom, vou falar rapidamente sobre essa parte aqui, então, porque eu acho que vocês já entenderam o porquê do problema das redes preferenciais. Isso aqui é um exemplo de uma ferramenta chamada Airbase, onde ela vai simular esse tráfego, simular um access point. E aí você pode dizer que ela é uma rede particular, que ela é qualquer rede que o cliente queira se conectar. Então, esse é um exemplo de como é que você pode fazer essa informação, pegar a informação do cliente usando um tráfego, um access point falso para simular uma rede preferencial que o cliente está procurando aí. Aqui é um exemplo para usar uma outra placa de rede aí, chamada Alpha, usando um celular. Você não necessariamente precisa usar um computador para isso, você pode usar um celular para esse tipo de coisa, né, para esse tipo de ataque. Então aí é um exemplo de alguém usando um celular para fazer isso daí. Ok? Bom, se alguém tiver interesse, eu vou tentar rapidamente aqui, não garanto que vou conseguir, tá? Porque a gente teve uns probleminhas aí no começo, para fazer um ambiente para mostrar pelo menos aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, que mostra as redes preferenciais aí dos clientes, mas vamos ver se a gente consegue aqui. E depois disso, se alguém tiver alguma dúvidas é só ir perguntando aí. Se alguém quiser formular alguma pergunta, eu vou tentar montar um ambiente aqui, vou observando o que vocês estão escrevendo aqui na janela, e aí eu vou comentando aí. Ok? Deixa eu só ver aqui como é que eu faço isso aqui. Menu do ambiente. Ninguém tem nenhuma dúvida, gente? Nenhuma pergunta? Eu acho que eu não consigo fazer isso nesse momento aqui. Infelizmente. Bom, tem meus contatos, vocês têm meus contatos aí, se alguém tiver interesse depois em ver o código-fonte daquele programinha que eu mostrei para vocês, eu posso mandar por e-mail para alguém, se alguém quiser, posso, depois que a gente completar a aula, posso pegar um pedacinho da aula e mostrar o que a gente não conseguiu fazer online, né? Então a gente pode dar um jeito aí de melhorar a visualização dessa parte aí que a gente não conseguiu fazer agora. Mas também não estava programado não, talvez por isso que... essa informação que está sendo passada pelo pessoal da Claves aí é o seguinte, acho que vocês sabem, mas enfim, em setembro agora vai ter um curso de treinamento, né, de rede sem fio, que você é instrutor, e vocês recebem, o material que vocês recebem é essa placa
de rede, que já está testada, funciona para o que a gente vai explicar no curso. Tem uma VM que também está disponível lá, mas vocês não são obrigados a usar, vocês podem usar a própria VM de vocês, uma VM Linux, podem usar o Kali, Backtrack, Ubuntu, o que vocês quiserem usar. E você também recebe um livro, que é o livro que eu escrevi, que chama Segurança em Rede Sem Fio. Vocês recebem também esse livro como parte do material que vai ser usado no curso. Tá? Então, eu vou fazer eventualmente alguma referência, alguma página do livro, alguma coisa, e fica um material didático para vocês usarem aí, depois que terminar o curso, vocês podem usar para os testes, enfim. É um livro que é usado para fazer pentest, mostra algumas ferramentas, algumas até que não vai dar tempo de eu falar no curso, porque o curso é focado só em pentest, né? Então, outras partes que tem a ver com outras questões, aí eu não vou falar no curso, mas vai estar disponível no livro. No livro também tem um capítulo que fala de Bluetooth, segurança em Bluetooth também, que também não vou falar nesse curso, porque também não faz parte do escopo, que o curso é Pentest para redes Wi-Fi. Então a gente vai falar basicamente de redes Wi-Fi e forma de você descobrir vulnerabilidades e promover ataques a esse ambiente aí como forma de prevenção, né? Ou seja, você invade a sua própria rede ou invade uma rede que te contratou para fazer esse tipo de trabalho. Então é isso. Se não tiverem perguntas, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Se não tiver, por favor, me corrijam, né? Peço desculpas aí pela travada que deu em 2 momentos aí. Eu achei até que alguém tinha falado alguma coisa. No mais, tudo tranquilo. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Os contatos ficam aí, se alguém depois quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade. Obrigado pela participação, espero que eu tenha feito alguma coisa útil para vocês, alguma coisa nova. Redes preferenciais não é um assunto que o pessoal costuma falar muito, então eu acho que muitos de vocês já não conheciam esse tipo de informação. Onde você acha o livro? Bom, se você fizer o curso, você ganha. Se você não fizer o curso, você pode comprar em qualquer editora. A editora Novatec tem um curso lá para você comprar. Mas eu acho que vale a pena fazer o curso, que é bem legal. Eu acho que esse material vai estar disponível também mais para frente. O pessoal vai gravar, né, editar um pouquinho e disponibilizar aí para vocês. Obrigado, então, pessoal. Valeu. Um abraço.